Mateus capítulo 6, verso 19 diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Fabinho. Glória a Deus, amados. Nós gostaríamos de, a título de introdução, em que nós vamos ler esse texto, os demais versos nós vamos ler depois, é um texto bastante conhecido, mas o texto fala de riquezas, e existe uma orientação de Jesus para que a gente não junte tesouros onde a traça e a ferrugem irão consumi-los depois, ou mesmo onde os ladrões vêm para minar e para roubar. Então veja, o texto fala de riquezas, de uma certa forma de satisfação, e isso é um assunto muito atual, porque eu pergunto hoje à noite: quem de nós não está buscando satisfação? Quem de nós não busca ser completo, talvez em todas as áreas da vida? Quem de nós não busca estar satisfeito com os contextos? Quem de nós não busca ter uma vida profissional satisfatória, onde nós conseguimos realizar aquilo que nós sonhamos um dia lá atrás? Quem não sonha com um casamento perfeito, sabe, onde tudo funciona harmoniosamente bem, a esposa, os filhos? Nós temos uma necessidade de nos satisfazer, e a grande verdade é que eu e você corremos todos os dias em busca disso, em busca de satisfação, sabe, de obter talvez essa riqueza que possa nos proporcionar esses momentos de satisfação, ou esses momentos felizes. Nós buscamos isso, e a grande verdade é que não existe nenhum erro nisso, não há um mal nisso, em você trabalhar e você ter o desejo de desfrutar do seu trabalho, do dinheiro, do salário que você ganhou, todo o mês que você trabalhou, sabe, não há nenhuma incoerência nisso, muito pelo contrário, isso é algo muito justo. Então veja, todos nós clamamos de uma certa forma por isso, mesmo que não fique tão evidente, mesmo que não seja algo que a gente fique falando para as pessoas. A grande verdade é que no fundo, no nosso coração, onde só Deus conhece, habita sonhos, habita desejos, e normalmente há essa vontade, há esse desejo de estar satisfeito, ou de preencher as lacunas da nossa vida, preencher os vazios. Todos nós clamamos por isso. O problema disso é que a ideia da não satisfação, sabe, esse contraponto que é a não satisfação, da mesma forma que a satisfação vai gerar um contexto de felicidade, de alegria, a não satisfação vai gerar um contexto contrário. Eu e você vamos nos sentir desamparados, desanimados, traídos de uma certa forma, sabe? Tudo que é contrário à felicidade acaba por preencher a nossa vida, quando eu e você não conseguimos alcançar esse nível de satisfação que eu e você consideramos bom ou suficiente para nos fazer felizes. Percebe que a não satisfação, ela acaba por gerar situações contrárias à felicidade. E normalmente eu e você temos o hábito de culpar alguém. Nós colocamos a culpa em alguém, ou colocamos a culpa em circunstâncias, ou fatos, ou acontecimentos. Pessoas que viveram traumas um dia, cuja vida não conseguiu mais desenrolar, ele não conseguiu mais evoluir na vida. Ele tinha uma perspectiva bacana profissionalmente, e de repente acontece alguma coisa na vida daquela pessoa e ele estaciona, e dali para frente ele simplesmente não consegue mais progredir, ele não evolui mais. Então às vezes nós colocamos culpa nos fatos, em acontecimentos, e às vezes em pessoas, mas o grande maior culpado que eu e você gostamos de pontuar, talvez a gente não admita isso. Se você for perguntado, talvez você não vai dizer isso, mas no fundo nós esperamos que Deus faça tudo por nós. E quando não existe esse tudo, nós culpamos a Deus. Nós olhamos para Deus com um olhar de cobrança. Nós olhamos para Deus como alguém que esperava receber alguma coisa e não recebeu. A primeira situação que vem à nossa mente é Deus. Normalmente, Ele é
o grande culpado. Nós temos isso, nós fazemos isso, amados. Mas vamos lá, a título de introdução, vai acompanhando aí o raciocínio. Amados, o diabo, ele gerou um engano na nossa mente. Ele nos enganou em um determinado momento da nossa vida, eu não sei qual, talvez até pela vida inteira. Mas o diabo, ele gerou um engano para nós. O diabo nos convenceu, amados, de que essas coisas que são terrenas, como casa, carros, empregos, diplomas, faculdades, namorado, namorada, marido, essas coisas todas que são coisas concernentes à nossa vida enquanto aqui, enquanto homem, essas coisas todas poderiam nos proporcionar felicidade, ou poderiam nos proporcionar essa satisfação que nós estamos falando. O diabo nos enganou. Em algum momento da nossa história, eu e você fomos convencidos disso, de que nós precisamos de qualquer coisa, ou de alguma coisa desse mundo aqui, para nos sentirmos satisfeitos ou felizes. Em algum momento, amados, o diabo conseguiu colocar isso na nossa mente. E sabe o que é pior? O diabo conseguiu também fazer com que eu e você acreditássemos que na realidade esse princípio de obter algo aqui, de ser abençoado aqui, a teologia da prosperidade, a questão da prosperidade, o diabo conseguiu nos convencer de que foi o próprio Deus quem nos ensinou esse princípio, de que foi o próprio Deus quem nos garantiu ou nos prometeu todas essas coisas para que nós pudéssemos encontrar satisfação, paz, felicidade. Amados, a grande verdade é que muitos de nós andam infelizes, descontentes, andam culpando a Deus, andam colocando culpas em Deus, andam descontentes com Deus. Pessoas não têm mais desenvolvido a vida cristã, não conseguem mais evoluir, porque simplesmente estão aguardando que algo específico, material, que condiz com a nossa vida terrena aqui aconteça. Esse texto que nós lemos de Mateus 6, normalmente nós ligamos essa questão das riquezas, porque nos versos posteriores nós vamos ler, você vai ver que fala da questão do sustento, de Deus suprir a necessidade. Mas a verdade, amados, é que quando Cristo ele fala sobre esse texto aqui, ele tem algo em mente, ele tem um ensinamento muito específico, e ele estava tentando fazer com que aquelas pessoas compreendessem a verdadeira riqueza da qual eles deveriam buscar. Pode ser um princípio muito básico para nós hoje como igreja, mas acredite, amados, tem muita gente que perdeu esse princípio, que esqueceu aquilo que tem valor, aquilo que de fato tem valor. Tem muitas pessoas que estão caminhando e levando as suas vidas pautadas nas bênçãos, em questões das circunstâncias, sabe? E se elas não favorecerem, nós não sentimos mais a presença de Deus, nós não conseguimos mais viver o esplendor da glória, porque nós estamos ligando as coisas de um modo errado. Então Cristo, ele tenta trazer esse ensinamento. O que eu e você, amados, precisamos compreender hoje é que satisfação em Deus nada tem a ver com questões naturais que envolvem a nossa vida aqui. Por quê? Porque Deus é um ser sobrenatural, cujos pensamentos são muito maiores do que os meus, do que os seus, cujos planos são muito mais excelentes do que os meus, do que os seus. Deus não se limita a essas questões naturais para tentar fazer com que eu e você se sinta suprido, satisfeito ou preenchido. Existem coisas muito maiores para que nós possamos compreender e que venham suprir a nossa vida, mas suprir de um modo verdadeiro, onde não haverá ladrão que virá para roubar ou para minar, onde a ferrugem não vai corroer, porque é algo absoluto, pleno, é perfeito, é algo que ninguém pode acessar, amados. O diabo não pode acessar. As coisas de Deus, amados, são coisas sobrenaturais. E dentro desse texto aqui nós vamos tentar compreender isso hoje. Amém?